Graça e paz. Vivemos em dias de muitas lutas, dificuldades. O mundo está caminhando de uma maneira assustadora. Vamos ver aqui na palavra de Deus, no livro do profeta Jeremias, um momento em que a gente percebe aquele homem de Deus, profeta chamado, levantado por Deus, vivendo em uma situação de desespero. Capítulo 20, verso 2. Então feriu Pazur ao profeta Jeremias e o meteu no tronco. Muitas vezes pode até passar alguns pensamentos na nossa cabeça de que se eu estiver fazendo a vontade de Deus, dentro do plano de Deus, tudo vai correr bem para mim. E pode ser que não. Segundo a minha visão, o que Deus tem preparado é algo muito maior. E este homem de Deus, esse tremendo homem de Deus, passou por situações terríveis na vida dele, e olha o que ele chega a pedir, o que ele chega a desejar. No verso 14 diz: maldito o dia em que eu nasci. Você já passou por uma situação dessa? De amaldiçoar o dia que você nasceu e dizer assim: não seja bendito o dia em que me deu à luz a minha mãe. Ele olha a própria situação e ele sente o desespero batendo a porta do próprio coração. E ele diz que esse dia é um dia maldito. E ele diz também no verso 15, maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo, nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. Ele amaldiçoou e desejou maldição para aquele homem que levou a notícia para o pai dele de que ele havia nascido. Você consegue perceber a situação do coração desse homem? Seja esse homem como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Ouça ele clamor pela manhã e ao meio-dia. Por que não me matou Deus no ventre materno? Olha a situação terrível. Por que Deus não me matou? Por que Deus permitiu que eu viesse a esta vida? Por que minha mãe não foi minha sepultura? Ele está desejando a morte, porque a situação em que ele vive era desesperadora. Certamente que você já passou também, ou tem passado, por momentos difíceis na sua vida, em que você pode pensar, por que tudo isso? Pode até perguntar para Deus, Deus, por que o Senhor me fez para eu viver desta maneira? Mas este homem persistiu no chamado, e ele foi segundo o coração de Deus. E mesmo em meio a todas as lutas, a poderosa mão de Deus estava sobre a vida dele. Nesses momentos, nós podemos abrir os nossos corações a Deus. Nós podemos desabafar diante de Deus, porque Ele sabe, Ele nos fez, Ele nos criou e Ele tem cuidado de nós. Então, por mais difícil que seja a sua situação hoje, acredite, Deus lá do céu, sentado no seu trono de glória, Ele sabe, Ele olha para você e sabe daquilo que você tem passado. Pode chorar? Pode. Deve chorar? Deve. Não podemos guardar esses sentimentos lá no nosso íntimo, porque chega um momento que explode e daí fica pior. Então, se há uma coisa que nós devemos fazer, é ir até Deus, é abrir o coração, é falar tudo para Deus. E ao fazer isso, Deus, pelo Espírito Santo, Ele ministra aos nossos corações. Jesus, quando esteve aqui entre nós, Ele nos alertou dizendo, no mundo vocês vão passar por aflições, por dificuldades, por lutas, momentos difíceis. Mas Ele chama para que a gente confie nele. Ele diz para a gente ter bom ânimo.
Ele diz para a gente perseverar. E nós sabemos o final de tudo isso. Aquela obra de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário, ela não foi em vão. Ela tem a resposta que nós precisamos. Assim como Jesus Cristo ressuscitou, um dia nós também ressuscitaremos com Ele. Deus abençoe, Deus te guarde, que o Espírito Santo esteja consolando o teu coração. Vamos a Ele, vamos contar tudo para o Papai e esperar o socorro presente. Um forte abraço e Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.